Capítulo 1185, Raça Seladora Divina. Tradução: Lord Atrocitus. Revisão: Lashon Padrim. Uma bela figura apareceu de repente nas profundezas da Floresta da Fênix. Ela usava um vestido longo azul e roxo, e sua beleza fazia com que ninguém respirasse direito. Este humano é muito forte. Ele realmente não foi morto por essas pessoas. Esse gato também não é simples. A pequena Lingo sorriu. Ela era uma ave com cauda de fênix e estava atualmente em forma humana para recuperar as penas da cauda do ancestral de sua raça. Se Zhao Feng fosse morto pela raça Água Celestial, as penas da cauda de seu ancestral cairiam em suas mãos. Ela não ousaria tentar retirá-los de tal grupo sozinha, então pequena Ling realmente esperava que Zhao Feng sobrevivesse. Assim, ela mesma poderia matá-lo. Shua. O pequena Ling se transformou em uma chama azul e roxa que partiu na outra direção. São quase 200 mil quilômetros agora. Zhao Feng relaxou. Seu lampejo espacial das asas radiantes poderia se mover 50 mil quilômetros no máximo no reino dos sonhos da Era Antiga, então ele poderia realmente escapar por mais 50 mil quilômetros. Ele acreditava que seria extremamente difícil para a parte adversária encontrá-lo depois de haver 250 mil quilômetros entre eles. Além disso, o olho de Zhao Feng podia ver muito longe, e se ele visse alguém perseguindo-o, ele poderia usar o mundo espacial enevoado para escapar. Zhao Feng, me solte! O King rugiu no pequeno mundo de vento e relâmpago. Ban! A pá do pequeno gato ladrão o atingiu na cabeça, fazendo a visão de O King girar. Agora suma! Zhao Feng deixou O King sair. Embora ele realmente quisesse matar O King, ele havia prometido que deixaria O King ir depois de se mover a 200 mil quilômetros de distância. Ele faria o que prometeu, mas se encontrasse essa pessoa novamente, definitivamente não o perdoaria. Vosh! Vosh! Uau! Neste momento, a raça Braços Dourados apareceu não muito longe. Zhao Feng, corra! Yuan gritou com urgência em pânico. Correr! A expressão de Zhao Feng parou por um momento. É claro que ele iria fugir. Mas havia necessidade de tanta pressa? No entanto, no instante seguinte, Zhao Feng sentiu uma sensação de perigo de vida ou morte. Veng! O ar se distorceu ao redor de Zhao Feng, e uma figura apareceu diretamente ao lado dele por meio de uma perturbação espacial. Os pelos do corpo de Zhao Feng se arrepiaram e o par de asas em suas costas brilhou enquanto ele se teletransportava. Zhao Feng moveu-se instantaneamente a várias dezenas de milhares de quilômetros de distância. HMPH. O ancião pigarreou friamente enquanto olhava para o trio da raça Braços Dourados. Mate Zhao Feng rapidamente. O King revelou uma expressão mortal. Zhao Feng havia subestimado os especialistas deuses verdadeiros. Este deus verdadeiro de 4º grau da raça Água Celestial, além da água e do vento, também se especializou nas leis do espaço. Ele poderia se mover em qualquer lugar dentro de 10 mil quilômetros com apenas um teletransporte espacial. No entanto, o teletransporte espacial não podia ser usado continuamente, então o ancião não usou novamente. Afinal, a intenção do espaço do Deus verdadeiro havia apenas alcançado o 2º grau. Vosh! Este Deus verdadeiro de 4º grau desencadeou a intenção do vento e da água, transformando-se em um relâmpago de luz que perseguiu Zhao Feng. Porra, que técnica é essa? O suor frio escorria da testa de Zhao Feng quando seu coração começou a tremer. Neste momento, ele estava circulando sua obliteração do relâmpago flamejante ao máximo, mas o Deus verdadeiro ainda estava o alcançando. Embora a velocidade de Zhao Feng no reino dos sonhos da Era Antiga fosse mais rápida do que no mundo exterior, este Deus verdadeiro de 4º grau também se especializou em velocidade. Uma intenção do espaço invisível cercou Zhao Feng, impedindo de usar qualquer método exclusivo. Mestre, a raça Braços Dourados disse que, se você escapar para a Floresta da Morte, eles o encontrarão lá. Nesse momento, a voz do ancião soou na mente de Zhao Feng. Parte de sua consciência começou a olhar para as informações sobre a Floresta da Morte. Este lugar era um terreno árido de morte e estava perto da Floresta da Fênix.
Não importa o quão forte seja um Deus verdadeiro, eles provavelmente morreriam se entrassem. No entanto, se ele fosse pego por este Deus verdadeiro de 4º grau, isso significava morte certa de qualquer maneira. Além disso, Zhao Feng também queria ver o verdadeiro objetivo da raça Braços Dourados. O relâmpago brilhou e Zhao Feng mudou de direção. Ele agora estava indo em direção à Floresta da Morte. Júnior, morra! O rugido ensurdecedor soou atrás de Zhao Feng. Ele, um Deus verdadeiro de 4º grau, usou uma técnica de teletransporte e ainda não conseguiu alcançá-lo. Isso o fez perder a cabeça, mas no momento, ele estava muito perto de Zhao Feng. Tela do abate de água. Ele acenou com a mão, e um redemoinho gigante de vento e água apareceu acima de Zhao Feng. Uma força de atração terrível parecia devorar tudo. Esta é a combinação profunda de intenção e poder divino. Zhao Feng ficou chocado. Nesse momento, ele estava sendo puxado pelo redemoinho de vento e água. Ele foi completamente incapaz de sustentar o lampejo espacial das asas radiantes. O poder de um Deus verdadeiro de 4º grau usando a tela do abate de água era várias vezes mais forte do que quando o King a usava. Morra! Este Deus verdadeiro de 4º grau apareceu diante de Zhao Feng. Neste momento, Zhao Feng estava preso por seu poder e incapaz de escapar. No entanto, o olho esquerdo de Zhao Feng de repente lançou um terrível redemoinho de vento e água também, que desceu diretamente sobre o Deus verdadeiro de 4º grau. As duas forças de sucção de ambos os redemoinhos gigantes cancelaram uma outra instantaneamente. Zhao Feng usou o lampejo espacial das asas radiantes e voou em direção à floresta escura e nevoada à distância. Ele usou a duplicação do olho de Deus e conseguiu pegar um Deus verdadeiro de 4º grau desprevenido. Arre! Vou fazer você desejar estar morto. O Deus verdadeiro de 4º grau uivou e as intenções do vento, da água e do espaço no céu e na terra tremeram. Os especialistas próximos ficaram surpresos e instantaneamente dispersos. Teletransporte espacial. O Deus verdadeiro de 4º grau usou a intenção do espaço e desapareceu no ar. Ele está vindo. Zhao Feng instantaneamente sentiu o ar ao seu redor se tornar caótico, mas ao mesmo tempo, ele alcançou a fronteira da Floresta da Morte. Zhao Feng se transformou em um relâmpago e mergulhou direto na Floresta da Morte. No instante seguinte, uma figura apareceu bem onde Zhao Feng estava parado. A Floresta da Morte. As sobrancelhas do Deus verdadeiro de 4º grau se franziram. Ele não entendia por que Zhao Feng viria aqui. A Floresta da Morte estava cheia de perigos e a maioria das pessoas morreria. Mesmo ele não se atreveu a entrar. No momento em que Zhao Feng entrou na Floresta da Morte, ele sentiu a intenção da morte ilimitada passar por ele. Um ar denso de morte entrou no corpo de Zhao Feng e começou a corroê-lo. Que ar terrível da morte! O coração de Zhao Feng deu um pulo. Ele sentiu que a força vital dentro de seu corpo estava sendo lavada. Se ele continuasse a ficar aqui, ele morreria em pouco tempo. Mestre, não use nenhum poder. A voz do ancião soou na mente de Zhao Feng. Zhao Feng imediatamente obedeceu e parou de usar toda a sua intenção, poder sagrado do vento e relâmpago e a habilidade de seu olho de Deus. A intenção da morte então parou de corroer o corpo de Zhao Feng. Que lugar estranho. Fica bem se eu não usar nenhuma energia. Zhao Feng ficou extremamente curioso e confuso. Se alguém não pudesse usar nenhum poder, se encontrasse algum perigo, isso significaria a morte. Os olhos de Zhao Feng examinaram os arredores. Além das árvores brancas e sem folhas, colinas e pedras, não havia mais nada. Tudo ao longe estava cheio de névoa negra. Zhao Feng ficou aqui e esperou a chegada do trio da raça Braços Dourados. Caso contrário, ele teria apenas usado o mundo espacial enevoado para partir. Um som trovejante avançou em direção a Zhao Feng, e uma grande figura negra apareceu diante dele. Este era um gigante urso de metal da terra, mas estava rodeado pelo ar da morte. Seus olhos estavam totalmente negros, como se ele tivesse perdido toda a consciência, e ele atacou Zhao Feng imediatamente.
Você está cortejando a morte. Zhao Feng saltou e socou sem dizer mais nada. Ele havia cultivado o corpo sagrado do relâmpago, então mesmo que ele não usasse ativamente nenhum poder, o poder de seu corpo sozinho era assustador. Bam. Este urso de metal da terra era apenas um semideus, por isso foi enviado voando por Zhao Feng. Teng. Zhao Feng saltou no ar e deu um soco para baixo. Depois de matar o urso de metal da terra, Zhao Feng veio até a borda da Floresta da Morte e se sentou. Os três da raça Braços Dourados e o ancião apareceram perto de Zhao Feng logo depois. Há algum motivo para o irmão Yu querer me ver? Zhao Feng perguntou. Ele não tinha pensado muito nisso quando o trio da raça Braços Dourados se aproximou dele pela primeira vez, mas eles foram muito amigáveis com Zhao Feng no caminho, o que o deixou cauteloso. Além disso, o trio sabia que Zhao Feng havia ofendido Ou Qin e ainda o direcionou para a Floresta da Fênix. Isso deixou Zhao Feng ainda mais desconfiado. Eu me pergunto se o irmão Zhao está interessado na Floresta da Morte. Yuan revelou um sorriso, mas parecia horrível nesta floresta cercada pelo ar da morte. Não. Zhao Feng respondeu diretamente. Definitivamente havia algo errado com algo tão fora do normal assim. Esta Floresta da Morte obviamente tinha um grande segredo, mas era muito perigoso aqui. Zhao Feng já tinha todos os recursos de cultivo que desejava e poderia deixar o reino dos sonhos da Era Antiga quando quisesse. Não havia necessidade de arriscar sua vida para explorar a Floresta da Morte. Irmão Zhao, não recuse tão rápido. Deixe-me contar-lhe algumas informações e então você pode decidir. Yuan revelou um sorriso, e a maneira como olhou para Zhao Feng mudou instantaneamente. Uma vez quando a dimensão secreta antiga selvagem foi aberta 20.000 anos atrás, um veterano da raça Braços Dourados foi forçado a entrar na Floresta da Morte e encontrou o segredo aqui, Yuan disse lentamente. Zhao Feng ouviu com atenção. Independentemente de qualquer outra coisa, ele ainda estava interessado no segredo da floresta. Este sênior treinou seu cultivo corporal a um nível extremamente alto, e ele conseguiu chegar ao centro da Floresta da Morte. No final, ele descobriu que havia uma pedra do selamento divino lá. Yuan deu grande ênfase às últimas palavras. As pedras seladoras divinas são aparentemente um tesouro da raça seladora divina, que está classificada em 14º lugar entre as 10.000 raças antigas. Pode selar tudo no mundo. A mulher de rosa falou. Sua voz era nítida e clara. Zhao Feng ficou em silêncio. Ele tinha ouvido falar da raça seladora divina, mas não sabia nada sobre as pedras seladoras divinas. Se isso fosse verdade, o centro da Floresta da Morte deveria conter algum tipo de monstro ou tesouro poderoso e perverso. 10.000 anos atrás, outro sênior fez alguns preparativos e descobriu que uma poderosa arma divina foi selada pela pedra do selamento divino. Nós três viemos desta vez para pegar esta arma divina. Yuan finalmente disse a Zhao Feng o objetivo deles, e os dois ao lado dele também revelaram olhares animados. Arma divina. O coração de Zhao Feng estremeceu. Que tipo de arma divina poderia transformar este lugar em um terreno de morte, e por que ele precisava ser selado com uma pedra do selamento divino? Qual era o grau desta arma divina? O perigo envolvido na obtenção desta arma divina não precisava ser explicado. Posso garantir que o irmão Zhao será capaz de chegar ao centro da Floresta da Morte sem problemas. Yuan disse depois de ver que Zhao Feng ainda estava em silêncio. Irmão Zhao, assim que obtivermos esta arma divina, podemos deixá-lo usá-la uma vez para acabar com o Deus verdadeiro da raça Água Celestial fora da Floresta da Morte. Se o irmão Zhao visitar a raça Braços Dourados no futuro, você será tratado como um estimado convidado. Yuan prometeu mais benefícios depois de ver que Zhao Feng ainda estava hesitando. Vamos primeiro ao centro da Floresta da Morte. Zhao Feng falou de repente. Já que Yuan poderia garantir que chegaria ao centro da Floresta da Morte com segurança, Zhao Feng decidiu pelo menos dar uma olhada na pedra do selamento divino e então tomar sua decisão. Tudo se baseava apenas no que a raça Braços Dourados dizia, e Zhao Feng não conseguia acreditar completamente neles.
Se houvesse algum perigo, ele imediatamente usaria um mundo espacial enevoado e iria embora.